Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje eu trouxe mais um convidado, nesse caso uma convidada, para falar de um tema que eu acredito que pode ajudar muito na sua jornada, tá? A gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber sobre agilidade, os famosos métodos ágeis, tá? Para te ajudar na tua entrevista de emprego. Tá certo? Então a gente vai estar falando principalmente sobre criação de oportunidades, que é algo que você precisa fazer bastante aí na sua vida, tá? Então hoje eu trouxe Gilciane Fernandes. Muitíssimo obrigado pela presença hoje aí, viu, Gilciane? Tudo bem, por nada, é um prazer. Beleza. E aí, eu vou passar a palavra para ela, porque ela vai dar uma super aula aí para você, e vou deixar ela à vontade, falar sobre essa temática, falar sobre tudo que ela precisa falar. Mas antes dela dizer isso, como é de praxe, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, tem pessoas que você gosta que precisa saber sobre essa temática, vai lá e compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que vai se beneficiar com ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa, ajuda a gente a impactar mais pessoas e também ajuda a gente a crescer aqui no canal do YouTube. Beleza? Então, vamos lá, vou deixar você à vontade aí para você fazer a sua apresentação, tá? Qualquer coisa, você me chama, beleza? Tá bom, então, vamos lá, vamos começar. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Porque, como professor, né, eu imagino que o público-alvo de Jalbert são pessoas que estão indo para um primeiro emprego, e mesmo que não, a agilidade é um tópico bastante necessário para que, se você quer se dar bem no mercado de trabalho hoje, porque com todas as mudanças, né, tecnológicas que vêm acontecendo, então é necessário saber e agir. É necessário saber o que o cliente está procurando e agir com rapidez para a entrega. Daí, a agilidade, ela vem agregar ao as empresas, né, ela vem agregar as empresas nesse sentido, né, de uma resposta mais rápida ao mercado. Então, se você, como candidato, você responde a essa necessidade da empresa, as suas chances de alcançar a oportunidade que você está buscando durante a entrevista são bem mais altas. Daí o tópico, o que eu preciso saber sobre agilidade, né? Agilidade, o que eu preciso saber para me ajudar em uma entrevista de emprego. Então, vou aqui passar. Bom, é sempre bom saber, né, quem é que a gente está escutando. Então, eu sou Gilciane Fernandes, eu sou bacharel em Engenharia Elétrica pela UFCG e mestre em Eletrônica e Informática Industrial pela ESISAR, na França, né? Hoje em dia, eu não sou residente do Brasil, sou residente da França, certo? E atualmente eu sou líder de transformação ágil na Stellantis Global, tá? Então, esse é o meu background. Então, vamos para o assunto que a gente está aqui para falar hoje, que é por que esse tema tem se tornado o queridinho das empresas. Tá? Vamos entrar no assunto agilidade por esse tema. E também, né, um outro objetivo uma outra resposta, um tópico que nós vamos abordar durante essa apresentação vai ser o que você precisa saber para começar no mercado, começar no mercado mesmo sem experiência. Então, assim, porque o que eu preciso saber numa entrevista do emprego, tendo experiência, então vai te ajudar nisso, e o que eu preciso saber também se eu não tiver experiência. Então, o conteúdo que a gente vai abordar hoje vai te ajudar nessas duas circunstâncias, e agregando ainda, né, de por que esse tema ele é o queridinho das empresas. Ok? Então, como é que a gente vai responder a essas duas questões, né? Vai ser por que agilidade, o que é agilidade, a mentalidade ágil. Vamos falar do principal framework ágil que existe hoje, que é o Scrum, e vamos falar de transformação ágil, que é isso, né? Que acho que para quem tem rede de busca de empregos, como LinkedIn, por exemplo, deve ver bastante tópico sobre esse assunto.
E como eu poderia usar agilidade na universidade, porque como eu falei anteriormente, Jalbert, como professor, imagino que o público seja muitas pessoas que ainda estão na universidade. Então, o fato de vocês estarem na universidade não é um bloqueio, não é um impedimento para o uso de agilidade, e eu pretendo também abordar esse assunto. Certinho? Então, vamos lá. Por que acho? Então, quando eu comecei a apresentação, né, eu falei da questão das empresas terem essa demanda de responder às necessidades do cliente de uma maneira mais rápida possível, especialmente na era em que estamos vivendo agora, com tanto desenvolvimento tecnológico. Então, o modelo o modelo de gestão de projetos, de produto, de antes era chamado modelo cascata, que no mercado de trabalho ou no LinkedIn vocês vão ver como waterfall, certo? E o que é que esse modelo dizia? É o seguinte, né? Você tem o que você quer desenvolver, você assina um contrato, né? Você tem que saber do primeiro dia tudo sobre o seu produto. E à medida que você assina o contrato, aquele contrato, se você fizer alguma alteração, vai ter custo para você, né, que está pedindo, certo? E aí, o que acontecia com esse modelo de negócios, né? Havia uma demora para a entrega, porque, vamos pegar um exemplo, se a gente falar de uma casa, né, muita gente constrói uma casa e a entrega de uma casa, ela também pode ser feita, e para mim, ela é normalmente feita, ou seria idealmente feita se fosse projetada num modelo de gestão ágil. Por quê? Porque o que acontece, né? Existe o projeto, né, que geralmente é feito por um arquiteto, você recebe esse projeto, e aí você começa a execução. E à medida que essa casa ela vai sendo construída, você observa que você quer fazer algumas mudanças. Isso aconteceu, por exemplo, comigo. Eu fui projetar o meu apartamento no Brasil, e assim foi feito todo o projeto de arquitetura, mas na hora da implementação, havia algumas coisas que eu percebi que eu gostaria que fossem adaptadas. E isso só acontece quando você já está na execução, certo? A pessoa começou a, por exemplo, fazer o quarto, e você viu que ao invés de uma porta, né, que abre vindo a você, você prefere uma porta de correr, por exemplo. Então, se aquela porta ela ainda não foi comprada e ainda há espaço para ser executado, por que não? Por que não agradar o cliente? Então, o que acontecia com o modelo cascata? Vamos ficar sempre no exemplo que eu trouxe, né, da questão da construção da casa ou de mobiliar o apartamento. Então, quando eu falo que eu quero aquela porta de correr, ao invés de uma porta com abertura de 90 graus, eu teria que pagar mais, porque afinal de contas eu assinei um contrato que seria aquela porta de 90 graus e não uma porta de correr, então eu tenho que pagar mais porque eu estou fugindo do escopo do projeto. Talvez haja uma demora maior, porque agora tem que refazer alguma coisa, então o momento que eu cheguei para pedir aquela mudança não foi o momento ideal, de acordo com a pessoa que está executando o projeto, e às vezes a entrega ela não corresponde ao que foi desejado. Vamos dizer que isso também aconteceu nessa minha situação, né, de projeto de apartamento, no qual
a entrega não correspondia àquilo que estava na minha cabeça. Então, eu havia pedido uma coisa e quando eu cheguei estava outra. Então, as pessoas perceberam que com a metodologia ágil, esse tipo de problema seria evitado. E aí a questão, certo, entendi quais são os problemas com o projeto Cascata ou com o projeto Waterfall, mas quais seriam as vantagens de fazer com a metodologia ágil e como esses problemas são resolvidos? A gente vai entrar nisso agora, certo? Então, esse seria, né, aqui eu trouxe um exemplo de uma entrega cascata, em que você tem, né, o produto apenas no final do contrato, certo? Então, no exemplo que eu estava falando, é como se eu pudesse usar o meu apartamento apenas quando todos os cômodos estiverem mobiliados, certo? Que é exatamente o caso do quadro. Então, você não vai pendurar na sua parede um quadro que esteja com a metade pintado. Ele só vai te ser útil quando ele estiver completamente pintado. No ágil, o que muda? Certo? Então, no projeto da casa, é o seguinte, à medida que o quarto fica pronto, eu posso usar o quarto. À medida que a cozinha ficou pronta, eu posso usar a cozinha, e assim por diante. E não apenas entrar no apartamento quando tudo estiver pronto. A mesma coisa é aqui, certo? Apesar deste quadro aqui não estar colorido, você não pode dizer que ele é inutilizável. Não, você tem a figura da moça em pé aqui. Você pode dizer, é mais bonito colorido, é mais bonito com a plantinha atrás. Ok, mas ainda assim, a função quadro, ela está presente desde o começo do projeto, certo? Então, assim, você pode dizer, este quadro eu posso pendurar na minha parede desta maneira. Está mais bonita? Não. Está com o projeto final? Não, mas ele pode ser pendurado. Aqui, a mesma coisa, só que agora ele já ganhou uma beleza a mais, porque a plantinha atrás foi adicionada. E aqui a gente chega à versão final, que é a versão colorida, e certamente de acordo com sua expectativa. Porque à medida que vamos dizer que eu sou a desenhista, né, desse quadro ou pintura, então, à medida que eu pintei aqui esse quadro, eu entendi do meu cliente, eu queria uma moça em pé, e aí eu desenhei a moça em pé, quando eu fui entregar, mas ficaria tão bonito, né, mas se tivesse um ambiente, uma plantinha atrás, então eu fui e desenhei a plantinha, a pessoa fala, né, não, mas eu queria que tivesse também um mar, sabe? Não queria que fosse como o meu fundo atrás, né? Aqui como fundo de tela, que é mais no escritório, eu queria que fosse no mar. Então, tudo isso é adaptável de modo a dar uma satisfação ao cliente. Então, a ideia com a agilidade é que o seu cliente tenha a oportunidade de dar um feedback sobre o seu trabalho sempre que possível, que ele possa receber o mais rápido possível, que se chama um incremento de valor, certo? E que ao final ele receba exatamente aquele produto que ele estava esperando. Tá? Então, por isso que passou do modelo cascata para o modelo ágil. E aí, isso para mim, o que é agilidade faz toda a diferença. Eu já recrutei várias pessoas, certo? E várias pessoas que chegam e falam, né, que eu já trabalhei com agilidade. E, para mim, uma verdadeira comprovação de que você trabalhou com agilidade é quando você entende, quando aquela pessoa me apresenta a agilidade como a maneira como ela pensa, certo? Quando ela consegue abstrair, não apenas dizendo que no trabalho ou num projeto que ela estava fazendo, porque eu também já apliquei agilidade num grupo de doutores, num projeto de pesquisa, certo? Ou seja, num projeto de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, o que eu passei, o que eu passei para essas pessoas que agilidade é algo que você pode aplicar, não importa qual seja o domínio,
qual seja o produto que você queira desenvolver. E ela é aplicada, ela é válida em todos os casos? Essa, por exemplo, é uma das perguntas que eu faria para saber se a pessoa tem essa forma de pensar, porque faz muita diferença para mim. E não é válida para todos os projetos. E por quê? Porque a agilidade, ela é válida para projetos em que você tem baixa previsibilidade, certo? Então, por exemplo, numa casa, na construção, no mobiliário de um apartamento, você tem uma certa previsibilidade, por isso que muitas pessoas só assinam um contrato e vão fazer, mas aquela previsibilidade não é tão a 100%, porque existe clientes como existe a experiência do cliente, eu ia dizer que existe clientes como eu, mas existe a experiência do cliente, certo? Então, quando quando o cliente tem aquela experiência que te faz um retorno, então há um percentual ali de imprevisibilidade que, se você toma em consideração, então você melhora a qualidade daquilo que você está entregando. E um projeto, por exemplo, com altíssima previsibilidade, vamos dizer que seria a construção de uma pista, certo? Porque, vamos supor, né, que estamos fazendo a pista da ligação entre duas cidades, não importa quais cidades. Então, você sabe exatamente o terreno que você vai construir, ele não vai mudar, a natureza ela não vai se transformar num curto período de tempo de construção daquela pista. Então, ali faz sentido, você vai ter variações climáticas, no dia que estava previsto chover, não vai? Vai. No entanto, o projeto final, ele continua o mesmo, não vai ter uma mudança de, não, eu queria ligar a cidade A e B, mas agora eu quero ligar a cidade C. Não, você continua querendo ligar a cidade A e B. Então, é muito improvável que tenha mudanças de projeto nesse tipo de situação. Enquanto em vários outros, especialmente nas empresas, né, que trabalham com tecnologia, com inteligência artificial que aparece, com a internet das coisas, né, que já vem se tornando meio que muita gente já faz parte do cotidiano das empresas. Então, para esse tipo de projeto, a previsibilidade é baixíssima. A necessidade do cliente, ela muda o tempo todo. Então, aplicar um modelo cascata é uma sentença de fracasso da empresa nesse tipo de situação. Daí o fato de ser o queridinho das empresas. E por que é uma forma de pensar? Porque se você entende que a agilidade, ela pode e deve ser aplicada todas as vezes que você tem uma previsibilidade baixa de um projeto, isso vai te trazer o recrutamento, porque muitas vezes vamos dizer assim, muitas vezes as empresas elas não estão procurando quem sabe aplicar a agilidade como nos livros, a gente costuma dizer assim, by the book, né? Mas sim quem sabe de fato executar, quem entendeu o conceito. Então, muitas vezes, inclusive na literatura, você vai achar assim, agilidade é um mindset, e de fato porque é um mindset que existe várias formas de aplicar. Então, quando você entende que é um mindset e que a principal coisa é entregar o que seu cliente precisa e que ela é aplicada em projetos imprevisíveis, normalmente isso vai guiar as suas respostas de uma maneira mais eficaz e aumenta a probabilidade de você não ser aquela pessoa, mais um no meio da multidão que chega com respostas e fórmulas prontas de qual seria a solução para aquela empresa, para a agilidade. E a capacidade de você também agregar a sua equipe é muito maior uma vez começado o trabalho.
certo? Então, vamos passar aqui. Bom, e aí, quando eu vou explicar essa questão da mentalidade ágil, eu gosto sempre de falar sobre valores e princípios. Por quê? Porque o Manifesto Ágil, ele traz exatamente esses 2 pontos, né? Os 4 valores ágeis e os 12 princípios ágeis. E aí, para tornar esse entendimento mais fácil, eu faço uma analogia com as nossas crenças e com práticas, certo? Porque a mentalidade ágil funciona exatamente como a nossa mente, né? Exatamente como a nossa mente com relação às crenças. Então, entenda os valores ágeis, os 4 valores ágeis que serão apresentados, como as crenças que você tem na sua cabeça, certo? Vamos falar, por exemplo, eu tenho uma crença que eu acredito que eu devo ser uma pessoa honesta, certo? Então, isto é uma crença. E aí, quando alguém me pergunta, né, então, como você pratica a honestidade? Justamente, honestidade é uma crença, existem diversas formas, são infinitas maneiras de se praticar a honestidade. Na agilidade, é a mesma coisa. Você vai ver um valor, certo? Entender aquele valor, porque assim como você precisa entender o que é a honestidade, né, de que é você manter, não mentir, por exemplo, é uma prática de ser honesto, não devolver o troco em excesso, ou seja, todas essas são práticas em ser honesto, certo? Então, existe a crença e a maneira de praticar, assim como na agilidade também vai existir o valor e as diversas maneiras de praticar, que serão os frameworks, certo? E aí, como é que isso funciona, né, para o manifesto ágil, né? É o seguinte, esses são os 4 valores. Priorize o produto que funciona acima da documentação. Ah, então você está me dizendo que documentação não é importante. Não estou dizendo isso. A documentação, ela é importante, mas acima da documentação existe o produto que funciona. A pergunta aqui é a seguinte: do que vale o manual muito bem escrito quando a TV está quebrada? Nada. Então, a ideia é que o cliente ele vai ficar muito mais satisfeito se a TV estiver funcionando, certo? Do que em ter um manual com uma escrita maravilhosa em português, certo? Então, a prioridade na agilidade é realmente um produto que funcione. A colaboração do cliente acima do contrato. Então, isso a gente já vem aqui falando, né? Eu falei várias vezes sobre isso, e um dos valores da agilidade, ele bate exatamente nessa tecla, que é priorize a colaboração do cliente, priorize saber o que ele realmente necessita do que aquele contrato assinado. E aí, como é que fica isso com relação a pagamento de empresa? Isso é um detalhe interessante, mas eu acho que não faz tanto parte dessa apresentação, então não vou entrar tanto nesse detalhe, mas é bem interessante. Para quem for curioso, né, isso seria até um plus numa entrevista. Procura como equilibrar um contrato ágil, né, como é um contrato ágil comparado com um contrato cascata. Esse tipo de questão não deve tanto aparecer, né, em uma entrevista, mas se você souber abordar esse tópico também quando for falar dos valores ágeis, assim como eu estou falando, provavelmente você vai ganhar mais alguns pontinhos. Mas todo esse embasamento que eu trouxe anteriormente é bem importante para que você consiga conduzir o seu discurso com até eventos pessoais. Veja, durante o meu discurso aqui para vocês, em nenhum momento eu falei do meu trabalho, certo? Eu falei de experiências pessoais no qual eu poderia aplicar agilidade,
certo? Eu falei de um projeto de uma pista em que você pode aplicar cascata, eu falei do projeto mobiliário, que é da minha vida pessoal. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque como estudante, vocês têm uma vida pessoal também, vocês podem ter pedido algum projeto, vocês foram clientes em diversas situações na vida de vocês. Então, relembrem essas situações em que vocês foram clientes. Relembre aquele projeto que o professor pede na universidade, que dura semanas. Relembre a maneira como você escreve a sua monografia, a sua tese de doutorado, né? A sua dissertação de mestrado, né? Você tem um planejamento, mas você não sabe, você parte de uma hipótese, mas você não sabe se aquela hipótese vai ser confirmada, se não vai ser confirmada, se você vai mudar um pouco a abordagem que você pensou no início. Então, assim, veja, até na criação da sua dissertação, na sua tese, ou no seu projeto de fim de curso, em todos esses assuntos, você pode fazer uma abordagem ágil. E eu até faço isso como sugestão, sabe? Como exercício. Até porque imagine que você chega numa entrevista de emprego e você consegue apresentar o seu como um portfólio seu, né? Você consegue dizer, não, a minha dissertação, o meu projeto de fim de curso foi feito com agilidade, certo? E você mostra como que você se organizou para isso. Então, a pessoa que está te entrevistando, o entrevistador, ele vai entender que, além de você ter a experiência, você entendeu que é, de fato, uma mentalidade e que não necessariamente se aplica a apenas um tipo de produto, como a agilidade ela foi desenvolvida para o software, ou seja, ela não é restrita apenas ao software, mas sim a qualquer produto em que a interação do cliente é, né, extremamente necessária, certo? A abertura a mudanças acima de seguir o plano inicial, que é exatamente isso. E é bem interessante isso, né, da abertura a mudanças acima de seguir o plano inicial. E eu vou dar um exemplo para vocês, que eu achei marcou bastante, assim, a minha vida. Quando eu fui fazer, e acho que é importante, assim, para vocês, né, para esse público de estudantes. Quando eu trabalhei com esse projeto de doutores, em que eles estavam escrevendo, cada um a sua tese, mas todos trabalhando sobre o mesmo produto, algumas hipóteses que eles supuseram no início não se confirmaram durante o projeto. E isso, né, ou seja, o plano inicial que eles tinham, que era partiram do princípio de que, eu vou ter um sim, vai dar certo a minha hipótese, né, vai dar certo entre aspas, né, vai ser um sim a minha hipótese no final, ou seja, esse seria o plano inicial, não foi por esse caminho o projeto em si. E aí, como que eles souberam lidar, né, com aquela frustração? E é exatamente aí que entra a mentalidade ágil, você estar aberta a mudanças. E daí o fato de que a agilidade foi tão importante para eles naquele momento. E esse foi um feedback que eu recebi na época, que a agilidade fez com que eles entendessem que não dar certo aquela hipótese não necessariamente era um fracasso da tese, era apenas uma mudança. Ou seja, era uma hipótese, e na hipótese você tem duas opções, né, ou é o sim ou é o não, e naquele caso foi o não, e ao invés de entrar, né, para a frustração, a abordagem foi tida, né, de outra forma, né, que foi como a gente aprendeu a ter um mindset diferente, uma mentalidade diferente, e se abrir a mudanças, os resultados, entre aspas, vamos dizer assim, os resultados diferentes do esperado foram muito bem
melhores aceitos por aquela equipe de doutores do que se o plano tem que ser exatamente assim, e se não for assim, eu me frustro. Tá? E no Manifesto Ágil, você também encontra, né, no final dos valores, da apresentação dos valores, que assim, que é para não diminuir, né, para não passar a informação de que esta parte aqui, né, não é importante, eles ressaltam. Isto é, enquanto existe valor nos itens da direita, certo? Nós valorizamos o da esquerda ainda mais. Ou seja, claro que a documentação é importante, claro que o contrato é importante, duas empresas não vão se relacionar sem um contrato, duas pessoas não se relacionam sem contrato. Seguir um plano é importante. Isso é outra coisa que pode aparecer em alguma pergunta, assim, de entrevista. Porque isso é tema de muito debate na internet. A agilidade é não ter plano, de jeito nenhum. A agilidade é ter plano, no entanto, está aberto a possibilidade de talvez precisar mudar este plano no meio do percurso. Ok? Vamos passar aqui. Então, em síntese, né? Foque na entrega de valor, melhore e aprenda sempre. Nossa, eu botei uma cor que não ficou tão legal, né? Respeite as pessoas, aproprie-se do que faz e confie no processo, colaboração, inspecione e adapte. Então, no frigir dos ovos, a conclusão da agilidade é exatamente essa: foque em entregar valor ao seu cliente, respeite as pessoas, tanto quem está executando quanto quem vai receber. Por que isso? Né? As pessoas, muitas vezes, quando a agilidade, essa também pode ser uma pergunta bem interessante, e não aparecer exatamente como eu estou dizendo, né? Porque ela aparece muitas vezes assim, será que você sabe trabalhar em equipe, alguma coisa do tipo. E muitas pessoas, quando elas pensam em agilidade, elas pensam que é uma hipervalorização do cliente e você esquece quem está executando. E não, é uma importância a ambos. Por quê? Porque à medida que você... qualquer pessoa que esteja desenvolvendo alguma coisa, ela tem um intuito de entregar valor a quem está recebendo, certo? Você tem prazer em algo que você faz. Então, quando aquele cliente chega para te pedir algo e você é capaz de propor inovação, certo? E você é capaz de dialogar com aquela pessoa e às vezes até explicar por que aquilo é bom, por que aquilo não é bom, e não necessariamente dizer sim para tudo, porque, por exemplo, eu trago muito isso até no meu trabalho atual, de que o meu cliente, ele pode chegar assim: não, eu queria que meu carro voasse amanhã, certo? Isso hoje não é possível, talvez daqui a alguns anos seja possível, mas para os carros que estão sendo entregues hoje, não é possível, certo? Então, essa possibilidade de explicar ao meu cliente de que, olha, fazer um carro que voa vai custar muito, talvez seja até possível, né? Mas talvez o custo-benefício, não existe uma estrutura nas cidades que comporte esse tipo de veículo no momento para todos. Então, assim, não compensa o investimento, por que não optar por um avião, nesse caso, algo do tipo. Então, assim, permite um respeito a mim, como pessoa que está desenvolvendo o projeto, assim como um respeito àquela pessoa que está fazendo o pedido de mudança no produto. Colaboração, porque existe tanto a colaboração em equipe, né, porque quando estamos falando, né, de agilidade, não estamos falando apenas do grupo de desenvolvimento. Se trouxermos novamente para o contexto universitário, um projeto envolve
o professor que está pedindo envolve o aluno que está desenvolvendo, talvez, especialmente, vamos dizer, alunos de engenharia elétrica, que vão fazer algum projeto eletrônico, por exemplo, para a sociedade, não sei, alguma coisa do tipo, ou outros tipos de estudantes, né, que vão fazer algum projeto que agregue valor à sociedade. Então, assim, o grupo, a colaboração vai estar na pessoa que vai receber o projeto, no professor que faz a demanda, na pessoa que financia, na pessoa que executa. Então, essa colaboração, ela é extraordinariamente estimulada, porque entendemos o papel de cada pessoa naquele projeto e colocamos ela na posição que ela precisa estar, sabendo e contribuir, sendo informada à medida que necessário e contribuindo também à medida que necessário. Então, essa colaboração, melhore e aprenda sempre. Um projeto ágil, ele tem ciclos de aprendizado. Então, vocês vão ver que num projeto ágil, uma das coisas mais importantes, e esse também pode ser uma pergunta de entrevista de emprego, é assim, o que é bem marcante na execução de um projeto ágil e extremamente necessária é a cadência, certo? Porque esta cadência, ela te permite tanto uma inspeção por parte do cliente, como uma inspeção também por parte da equipe, porque muitas vezes você pode colocar em prática algum projeto, algum processo que não faz sentido, que não funciona, ou que não agrega valor, ou que não está funcionando como eu esperado. Então, essa cadência, certo? Que normalmente ela vai de no máximo um mês, de uma semana a um mês, para que haja toda essa inspeção, te permite, se você está cometendo erros, que esses erros durem por o mais curto período possível e que no próximo ciclo esse erro já possa ser consertado. Então, imagina o quanto de custo que isso reduz para as empresas e o quanto de ganho que isso dá para o cliente, certo? Imagine também assim, vamos trazer agora para a nossa vida, novamente no meu projeto lá. Então, para o meu projeto imobiliário, vamos dizer que eu comprei a porta de 90 graus, mas eu preciso mudar para a porta de correr, só que a porta já está comprada. Se a investigação tivesse sido feita, né, houve o projeto e a gente foi olhar a viabilidade da execução daquele projeto, eu junto com a arquiteta que fez o projeto, eu vou olhar e vou entender como aquele projeto seria aplicado. Antes de comprar o material, isso teria me feito poupar dinheiro, mas à medida que eu faço uma modificação após ter comprado algum material, aquilo foi custo para mim, aquilo é frustração para mim, é frustração para a arquiteta, é frustração para a pessoa que fez algum trabalho. Então, assim, esse tipo de investigação é sempre importante e perceber, né, hoje eu aprendi, mas vamos dizer assim, né, que eu junto com a pessoa que fez os móveis e com a arquiteta fôssemos uma equipe, uma empresa que trabalha fazendo mobiliários para apartamentos e casas. Então, esse seria um aprendizado para que corrigíssemos na próxima vez. Apropie-se do que faz e confie. Então, assim, o conceito de ownership é muito importante num projeto ágil. As pessoas querem pessoas com autonomia, certo? De entenderem o que é necessário executar e não tenha tanta dependência de que eu tenho que te dar uma to-do list, tenho que dizer para você exatamente aquilo que você precisa fazer. Não, num projeto ágil você vai ver que a sua maneira de executar, e aí entra novamente a questão do respeito às pessoas, ela vai ser bastante respeitada. Você faz o como, eu só te digo o que, certo? Então, apropie-se, entenda o que e o como fica ao seu critério. Então, como é que isso se aplica? Então, é assim, eu tenho minha própria maneira de fazer, eu gosto de ovos, por exemplo, certo? E alguém me pede, não, eu quero ovos, mas não especifica tanto, então eu vou lá e faço o ovo como eu acho que deve ser feito,
certo? Como não houve tanta especificação, então eu tenho a minha maneira de preparar. Mas se a pessoa já diz assim, eu quero um ovo mexido, mas eu boto um tempero, não tem problema, eu vou lá e entrego à pessoa. Então, assim, aquele como preparar aquele ovo mexido, se eu vou usar uma panela que prega, que não prega, é problema meu. A única coisa que a pessoa disse, eu preciso entregar um ovo mexido, certo? Então, essa, aproprie-se do como, importe-se com o que. Inspecione e adapte, ele entra no melhor e aprenda sempre, certo? Pensar ágil e aplicar a agilidade. Então, assim, falamos de mentalidade, falamos dos valores, e eu falei, né, que existiam 12 princípios, mas eu não quis entrar nessa questão dos 12 princípios e faço o convite para que vocês entrem procura na internet Manifesto Ágil, vocês vão ver os 12 princípios, mas o que seriam esses 12 princípios? Seriam as práticas, né? Voltando na analogia que eu fiz, né, das crenças e as práticas, esses 12 princípios seriam exatamente como praticar esses dois valores. Então, assim, como eu falei, a honestidade, existem várias maneiras de praticar. Esses 12 princípios, eles dizem lá algumas maneiras de você praticar, 12 maneiras de você praticar esses 4 valores, são indicações. E a partir desses 12 princípios, as pessoas, elas criaram frameworks, certo? Que aí entra, né, o framework Kanban, entra o Scrum, o Extreme Programming, que é o XP, SAFe, MAD, Spotify, e assim por diante. Todos esses, né, são frameworks ágeis, ou seja, são, como que eu digo framework? Framework seria grupo, né, de boas práticas que executam esses 12 princípios, certo? E aí, o mais famoso e o mais aplicado nas empresas, na maioria das empresas hoje em dia, elas usam o framework Scrum. Se não o Scrum, o Kanban, certo? Mas eu vou falar do Scrum, porque o Scrum, ele já traz um Kanban board dentro do seu próprio framework. Então, assim, se você entender o Scrum, entender o Kanban, vai ser bem mais fácil, certo? E ele é amplamente utilizado, é o framework mais utilizado no mercado hoje. E ele consiste de 3 funções, né? O Product Owner, certo? O Scrum Master e o time de desenvolvimento. Só que na prática, nas empresas, aí você vai ver, né, que você vai achar um líder de equipe, você acha um arquiteto, e todas essas outras funções aqui, elas são consideradas, né, como stakeholders para o projeto, certo? E aí, eu já falei sobre isso, né, que o Scrum e a agilidade em si, ela foi criada para o desenvolvimento de projetos de software. Quando se fala em time ágil, estamos falando de toda essa atmosfera aqui, todo o grupo de pessoas que está envolvido para entregar um produto, certo? Que é um time multidisciplinar. Mas quando falamos no Scrum Team, estamos falando basicamente do Product Owner, do Scrum Master e do time de desenvolvimento, que pode ser tanto um time de desenvolvimento de software, mas como já estamos falando nessa conversa, o modelo ágil, ele não só é aplicado para software, mas para qualquer tipo de produto, certo? E alguns artefatos, que são o Product Backlog, que vem acompanhado do objetivo de produto, a Sprint Backlog, que vem acompanhado do objetivo da Sprint, e o incremento de produto, que vem acompanhado da definição de feito, certo? Então, eu mantive os termos em inglês, porque muito dificilmente você vai achar as empresas traduzindo esses termos, certo? Então, provavelmente você vai ouvir Product Backlog, Product Goal, coisas assim, em inglês mesmo, porque estamos vivendo em um momento em que
essa multiculturalidade, né, vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe, mas esse ambiente multicultural, ele é cada vez mais impulsionado nas empresas. E as cerimônias, né, que é a sprint ela mesma, a sprint planning, a daily scrum, a sprint review e a sprint retrospectiva. Se você quiser entender em português, o que seria a sprint, né? Seria uma janela de tempo que pode durar entre 1 a 4 semanas, certo? Tudo isso que eu falei para vocês podem encontrar no Scrum Guide. Bota na internet Scrum Guide, algumas coisas foram atualizadas e vocês sempre acham em diversas, acho que tem em 42 línguas, o Scrum Guide. E aí, dentro do Scrum Guide, vocês acham a frase Scrum, fácil de entender, difícil de executar, certo? E isso é bem verdade, porque como vocês viram no slide anterior, é um framework bem simples, né? São 3 grupos, né? São 3 funções, o Product Owner, o Scrum Master e o grupo de desenvolvimento, algumas reuniões e alguns artefatos, né? Alguma documentação. No entanto, quando você vai botar isso em prática, certo? É como chega para dizer assim, para poder perder peso, basta fazer dieta e ir para academia. É bem simples, não é? Ou então para ganhar peso, só basta fazer dieta e ir para academia. Mas na hora de executar, é tão simples assim, abdicar daquele docinho ou aumentar, né, a ingesta de calorias? É tão fácil assim ir para academia e ter a disciplina e pegar peso? Não, às vezes não é tão fácil assim. Então, é a mesma coisa. Se a gente pudesse fazer uma analogia, acho que essa funciona bem, porque eu percebo que mundialmente essa rotina saudável é uma coisa difícil. Então, apesar de parecer fácil, é a mesma coisa com o Scrum, certo? E a transformação ágil, certo? Não significa. Isso também é uma coisa que preocupa muito as empresas, né, de que muitas vezes, quando se fala em transformação ágil, as pessoas pensam, vai querer jogar tudo que a gente já sabe fazer, essa não é a primeira vez que a gente faz esse produto, vai querer jogar tudo que a gente sabe fazer no lixo e trazer algo completamente novo. Não, nada disso. Pegar aquilo que funciona e mantém e melhorar aquilo que não está tão bom. Isso também é uma dica bastante importante, assim, numa entrevista, porque muitas vezes essa pergunta, ela vem disfarçada, assim, e você acha que todos os processos devem mudar para ágil, coisas assim, e você vai dizer, não, apenas aqueles que não estão agregando valor para o produto, sabe? Então, é entender que você mantém aquilo que está funcionando e melhora aquilo que não está funcionando. Assim como numa dieta que a gente faz, né? Então, se para você já come frutas, vamos supor, então você vai fazer uma dieta agora, você vai retirar as frutas? Não. Você vai manter as frutas, talvez adaptar, porque talvez você coma para o seu objetivo, a banana não encaixa tão bem, você muda a fruta ali por um momento, mas a fruta em si, ela continua, ou então você continua com a fruta e muda outras coisas. Então, é esse tipo de adaptação, ou você já faz uma dieta saudável, precisa adaptar as quantidades, sabe? Então, assim, veja, até uma questão da forma como se alimentar também entra num processo, assim. E isso, para mim, é um exemplo bem interessante também de agilidade, porque quando estamos num processo, seja de ganho de massa, seja de perda de peso, também adaptamos a cada mês. Então, gostei dessa ideia, bem interessante. Eu imagino que muitos hoje de vocês também frequentam a academia, e como acontece esse processo? Uma sprint é exatamente o tempo em que você viu o seu nutricionista pela última vez e quando você vai vê-lo novamente. Um incremento é o resultado que você consegue produzir nesse período de tempo, nessa janela entre eu encontrei com ele hoje e vou encontrar com ele na próxima vez. E todo o trabalho, o desenvolvimento é o que você faz enquanto está se alimentando e o trabalho que você também faz com o seu personal ou sozinho na academia. Então,
todos esses exercícios e sua alimentação é o desenvolvimento do produto, o incremento é o que você entrega, né, o resultado que você tem com o seu corpo à medida que você faz, e o Sprint Review é revisar se o que você fez durante aquele mês deu certo. Se não deu certo, adapta o treino, adapta a dieta, certo? E aí vai ter novamente o Sprint Planning, que é aquela reunião que você tem lá com o seu nutricionista, para que ele e com o seu treinador esportivo, para que ele te dê o novo plano de exercícios e o novo plano da dieta. Isso seria o Sprint Planning, ou seja, a dieta que você vai executar durante os 30 dias. O Sprint Review, o seu resultado. A retrospectiva é exatamente verificar aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo e adaptar para que você consiga dar um passo para o objetivo final. E aí eu achei interessante esse exemplo que eu trouxe, por quê? Porque muitas vezes você pode passar um mês lá e não ter um incremento, ou seja, se você quer ganhar massa, não ganhou massa, se quer perder peso, não perdeu peso, certo? E aí significa que o processo falhou? Não, certo? Significa que alguma coisa precisa ser adaptada no seu atual plano para que você, é uma oportunidade que você tem de investigar o seu plano e adaptar ao seu corpo. Então, é um exemplo bem legal, até para trazer, assim, na entrevista, né, numa entrevista de emprego, porque super funciona, são casos bem reais da vida de todo mundo, e mais um exemplo de que não importa o produto pode ser inclusive você, né, o seu próprio corpo, e a agilidade ela vai funcionar, certo? Bom, e aí vamos aqui falar de transformação ágil, né, como eu falei, não é colocar tudo no nicho e começar do zero, especialmente porque muitas empresas sabem como fazer o determinado produto, mas assim, adaptar o que existe para fazer melhor. E muitas vezes o que acontece? Esse daqui é o framework SAFe, aqui está o site, né? Para que vocês possam acessar Scaled Agile Framework, certo? E aí vocês acham com /business agility. E por que eu trago essa imagem deles? Porque eu gosto bastante do fato de que e isso também é uma pergunta interessante para a entrevista de emprego, certo? De que quando você chega numa empresa, existe toda uma pirâmide hierárquica das funções e tudo mais. E as pessoas têm muito medo da mudança de agilidade, porque elas se perguntam assim, o que serei eu, né, com essa nova maneira de trabalhar? E daí, quando você entende que existe o framework, como se fosse uma API no meio do que existe dentro da empresa e o produto, é exatamente o que mostra essa figura, certo? Que a agilidade também pode funcionar como uma API entre o que necessita o seu cliente e a hierarquia tradicional da sua empresa. Então, a pessoa pode manter toda a organização, certo? Mas colocar aqui um processo que vai funcionar para que todos consigam chegar àquele produto. Vamos trazer de novo para o exemplo da questão da perda ou ganho de peso, né? Da questão da reeducação alimentar, vamos dizer assim. O projeto é esse, certo? E vamos supor que toda a sua família decide entrar nesse projeto. Então, o seu pai vai continuar sendo seu pai, sua mãe vai continuar sendo sua mãe, sua irmã vai continuar sendo sua irmã. Toda a estrutura familiar continua a mesma. Só que vocês vão fazer agora um processo de reeducação, aqui, né? O processo de reeducação alimentar, cada um com o seu, cada um com sua função, para chegar ao objetivo final. Vamos supor que essa família toda quer perder peso, então existe aqui um plano que vai ser colocado, cada pessoa com sua função diferente aqui, que não vai ser de pai ou de mãe, certo? E aqui para entregar o produto que seria todo mundo com um corpo adaptado, um corpo que corresponde mais às suas necessidades, certinho?
Então, vamos aqui, né, para mostrar como é que isso funciona nas empresas, como isso funciona na vida. Eu acho que o exemplo da questão da reeducação alimentar foi bem legal e entra aqui também. Esse é o Satir Stage of Change, é o nome desse gráfico, certo? Porque a pessoa que fez chama-se Satir, e o gráfico de estados de mudança, né? Eu retirei ele do livro The Scrum Field Guide, Agile Advice for Your First Year and Beyond, uma leitura que eu fortemente aconselho. E ele mostra uma coisa que eu acho bem interessante, serve bem para a vida também, certo? Que aqui é sua performance, aqui é o tempo, certo? E aí nós temos o seu estado atual, nós temos os elementos, né, os novos elementos. Imagine que hoje esse é o seu corpo no estado atual. Aqui nós vamos ter os elementos novos, né, que você começa a ter uma reeducação alimentar, você começa a fazer exercício. Então, no começo, você vai entrar numa situação de caos, assim, que, eu nunca fiz esses exercícios, a academia é muito difícil, eu não consigo ficar sem doce. Mas aí, à medida que você vai mantendo, né, persistindo, tendo disciplina naquilo, você vai futuramente conquistar aquele tão desejado corpo. Então, assim, para as empresas é a mesma coisa. Existe a maneira que elas funcionam hoje. Quando você introduz a agilidade, há um caos, né, que é gerado, porque uma pessoa que era gerente de projetos vai passar, vamos achar que o que essa pessoa vai ser Scrum Master, vai ser desenvolvedor, vai ser Product Owner, vai ser o quê? Então, existe esse caos, existe essa reorganização. Existe toda uma limpeza de agenda necessária, reestruturação de produto e tudo mais. Então, tudo isso leva a um caos, né? Até que, a pouco, todas essas mudanças começam a ser implementadas, até que temos o status quo diferente, que é a nova maneira de trabalhar ágil, certo? E aí, né, para estudantes de engenharia elétrica, que é o que eu trouxe isso, né, porque Jalbert é professor de engenharia elétrica, então eu pensei em trazer algo adaptado ao meio. Eu pensei, né, em utilizar esse conceito, né, no projeto de brinquedos eletrônicos, que eu sei que é um projeto que ele faz com as turmas dele, pensando, né, quanto tempo você tem, esse seria o tempo de entrega do produto final para o seu cliente, né, o que você quer fazer, né, então, assim, para o seu cliente, o que é que você vai entregar? Então, vamos supor que fosse um jogo de memória com cores. Então, quebre em módulos, né, pequenos entregáveis. Tenha sempre em mente que o objetivo final é um jogo da memória. Então, como você poderia quebrar esse jogo da memória em pequenos módulos, em que cada vez que você faz uma entrega em uma semana para seu cliente, já seja algo que agregue valor, seja que você faça com pequenas figurinhas, poucas figurinhas, e depois você aumente o número de figurinhas, só uma sugestão, seria uma maneira de fazer, certo? Entregue em pequenas partes, investigue o que deu certo. Por exemplo, você fez, sei lá, você decidiu fazer com super-heróis, né, um jogo da memória que usa figurinha de super-heróis. Aí você percebeu que super-heróis, a aceitação é mais para o público masculino do que o público feminino não aceita tanto. Então, vocês pensaram que vocês fizeram um teste com animais, e veem que animais, tanto o público feminino quanto o público masculino, aderem da mesma maneira. Então, a adesão ao brinquedo pela parte da criança é bem maior quando você usa a imagem de animais ou figuras com cores. Então, assim, vocês podem testar todas essas hipóteses, certo? E ir aprendendo e respondendo a determinadas questões que talvez no começo do projeto vocês não tenham. E aí vocês, a cada vez que vocês fazem esse tipo de inspeção, você percebe, você deu o joguinho, a criança se interessou mais quando a imagem era do animal, então assim, vou então adaptar aqui para que o produto final ele seja mais com imagens de animais do que com imagens de super-heróis, certo? Bom, essa é a ideia da minha apresentação.
eu agradeço bastante o convite, né, aqui de Jalbert, e deixo aqui, né, o meu contato pessoal, gilciane@gmail.com, e quem quiser me encontrar, né, no LinkedIn, por exemplo, é Gilciane Fernandes. Perfeito, perfeito aí, uma apresentação aí bem completa, vamos dizer assim, né, para quem está querendo entrar e, vamos dizer assim, né, transformar a mentalidade de forma ágil. Eu gostei bastante desse gráfico aí no final, né, ela, vamos dizer assim, resume bastante como é o processo. Ele não é linear, vamos dizer assim, né, então foi falado o porquê, né, de você trabalhar com ágil, o que é o ágil, né, algumas metodologias, alguns métodos, né, foi falado também sobre a transformação ágil, como a gente pode utilizar esse ágil na nossa própria vida, né? Então, assim, foi tudo bem destacado aí para você. Então, o que você precisa fazer nesse momento é aplicar, certo? Aplicar tudo isso que foi falado, né? E é aí onde a transformação vai acontecer, porque são ferramentas que são colocadas, mas a transformação, tá certo? Ágil só vai acontecer de fato quando você realmente começar a aplicar e entender que essa diferença, né, entre o seu planejamento e a tua execução, tá certo? Então é o teu antes e depois, e você ficar presente para isso. Queria agradecer mais uma vez aí pela super aula, né? Acredito que vai contribuir bastante com a nossa audiência aqui. E queria agradecer a você que está assistindo esse vídeo, por ter assistido até esse momento desse vídeo, tá certo? Quer dar uma mensagem final? Deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Sim, a agilidade é bem interessante, é muito gostosa e de se fazer. Eu acredito que é a tendência, né, já de agora e do futuro. E se vocês tiverem questões, não hesitem em me mandar uma mensagem, seja por e-mail, seja no meu próprio LinkedIn. Eu vou ficar bastante grata e também vou ter um prazer enorme em responder. Perfeito. E um outro segredo é conexão, tá? Então, se conectar com pessoas faz toda a diferença também, tá certo? Então, queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários. Coloca aqui nos comentários, tá certo? Alguma dúvida que talvez tenha ficado. Se você gostou dessa aula, se ela ajudou você na sua jornada, tá certo? Também compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que você pode ensinar com ele. E, claro, se inscreve no canal para estar ajudando a gente também, beleza? Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!